Uma reviravolta muito grande vai acontecer na trama. Após o Jax matar o pai de Danilo, o Danilo vai se revoltar contra o Jax e vai revelar para o Samuel que o Jax foi o responsável por provocar a morte de Abel. E tudo isso vai acabar em uma tragédia muito grande, porque o Samuel ficará tão revoltado que partirá para cima de Jax e acabará com ele. Quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. A gente tem que lembrar um fator muito importante nessa história. O Danilo ele tem culpa pela morte de Abel. Isso porque o Danilo foi o responsável por ensinar o Jax a como cortar os freios do carro de Abel. Então o Danilo também é o responsável pela morte de Abel. Porém, ele ficará tão revoltado após ele ter uma desavença muito grande com o Jax, porque o Danilo acabou se aliando ao Samuel. E aí o Jax vai acabar matando o pai de Danilo para dar uma lição para o Danilo. Porém, o Danilo não vai deixar isso passar batido. Ele vai acabar se vingando de Jax. Bom, para detalhar melhor essa história, temos que contextualizá-la. Primeiro, a Rosa ela resolveu tomar uma atitude drástica após a Sofia ela ser adotada por Leona. Ela percebeu que Sofia ela iria ficar sem nada, né? Porque quando o Abel morreu, o juiz mandou tirar o nome da certidão de Sofia, ou seja, o Abel, quando morreu, não deixou nada para Sofia. E aí Rosa resolveu deixar 50% das ações da Boaz para Sofia e nomear o Samuel como seu curador. A partir daí, a Rosa resolveu tomar outra atitude. Ela foi até a mansão, melhor, ela foi até a Boaz e comunicou para todo mundo que ela nomeou o Samuel como seu curador, que o que quer dizer, caso aconteça alguma coisa com Rosa, ela perca a sanidade, o Samuel ele ficará incumbido de tomar as ações no lugar de Rosa. Bom, a partir daí, ela também contou que ela deu 50% das suas ações da Boaz para Sofia. Bom, o Jax ficou furioso. E como a Leona ela ganhou a guarda de Sofia através de um trâmite bastante complicado, porque a escola de Sofia ela havia pedido a assinatura de um responsável para liberar a Sofia para participar de uma gincana. Só que o Samuel percebeu que não existia um responsável por Sofia, já que o juiz determinou que o Abel não era mais responsável por Sofia e era o Wanderson. E o Wanderson desapareceu. O Samuel tentou regularizar essa situação e o juiz deixou muito bem claro que era impossível Samuel ter a guarda de Sofia porque o pai de Samuel adotou a Sofia através de um crime enfim, e por isso o Samuel não poderia ter a guarda de Sofia, etc. E aí a Sofia iria para um orfanato. A Léo acabou adotando a Sofia. Com isso, a Léo agora ela é responsável por tudo que é de Sofia até Sofia fazer 18 anos. Então, por causa disso, a Léo fica a cabo de todas as ações de Sofia, ou seja, toda decisão que Sofia iria tomar, quem vai tomar é Léo no lugar dela. E aí no dia seguinte, depois de Rosa ter comunicado que deu 50% das suas ações para Sofia, haverá um conselho na Boaz, para decidir quem será o novo presidente da Boaz. Haverá uma votação e a Leona fará parte dessa votação. Bom, e nessa votação vai estar Yala, o Davi, vai estar a Leona, que faz parte do conselho em nome de Sofia, a Rosa, o Ricardo e o Jax. E aí todos vão votar. A única pessoa que votou para o Jax ser presidente, continuar sendo o presidente da Boaz, foi o Ricardo, já que é aliado dele, o único que fez isso foi o Ricardo. E todos os outros votaram para que o Samuel assumisse a presidência da Boaz, até mesmo o Davi, né? Porque o Davi gostava muito de Jax, mas ele tomou essa decisão, enfim. A partir daí, o Samuel assume a presidência da Boaz.
Só que, quando você tem grandes poderes, você também tem grande responsabilidade, né? Já dizia o avô de Peter Parker, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. É aí que o Samuel imediatamente demite o Jax. Em seguida, ele demite também o Danilo. Porém, o Samuel ele muda de ideia e resolve readmitir o Danilo, com a premissa de que Danilo comece a contar os segredos de Jax. A priori, o Danilo disse que não sabe quem foi que matou Abel e fica nessa. Só que o Jax começa a suspeitar que o Danilo tá ajudando o Samuel. É aí que o Jax acaba matando o pai de Danilo, que seria o seu Manuel, o dono da padaria. O Danilo, quando descobriu isso, ele ficou revoltado, o mundo dele acabou, né? E aí ele resolve contar todos os podres de Jax para Samuel. Ele também se coloca nesse balaio, né? Ele conta que ele falou para Jax que se cortasse os freios ia acontecer alguma coisa de ruim, enfim. E aí o Samuel dá um soco na cara de Danilo, porque ele acha isso muito errado, né? O que o Danilo fez, etc e tal. Bom, mas o Samuel fica muito revoltado, né? Ele vai pra cima de Jax, bate em Jax. Depois manda o Jax pra cadeia. É justamente isso que acontece. Eu queria dar minha opinião sobre o que eu acho disso tudo. Finalmente, né? Eu esperava uma redenção de Danilo. Eu não esperava tão cedo, mas eu esperava. Mas ela veio de uma forma tão dolorosa, né? E é assim que a gente espera. Mas uma pena que o seu Manuel, ele era um personagem tão bacana e teve um fim desse, né? Enfim, achei bem desinteressante esse final de Manuel. Que era pra ter um fim desse era o Jax, né? Não o seu Manuel. Assim como foi o Abel, né? O Abel, quando o Abel morreu, o Tony Ramos teve que ir a público pra implorar para o público não parar de assistir a novela, né? Porque ele é um personagem muito querido e etc. Mas o mais interessante é que Danilo não tinha nenhuma pinta que seria vilão, então a redenção para ele, para mim, foi justa. Ele contando a verdade, né? Ele não fez tanta coisa de ruim assim, apesar de ter prejudicado bastante a Sofia. Mas ele não fez coisa tão abominável assim. Merecia uma redenção justa. Talvez sem essa morte do pai dele, né? Mas no final das contas, o Jax acabou se dando mal. Tchau, tchau.